Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Está tudo em segurança quanto tem. Aqui está falando o valente, está falando do diabo, né? O diabo, ele está aqui. O diabo, ele tem oprimido muitas pessoas. Ele tem oprimido ao pecado, ao engano. Então, muitas pessoas estão no controle do diabo, infelizmente. Por isso que aqui fala, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Só que, quando a gente vai adiante, no versículo 22 fala, mas sobrevindo outro mais valente, esse outro mais valente, nada mais, nada menos que é o Senhor Jesus. Então, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Olha aqui. Por isso que isso aqui tem tudo a ver com o da Páscoa. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou hoje. Hoje é o dia que Jesus ressuscitou. E Jesus realmente é o mais valente. Mas, olha aqui, continuando no 23, fala: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. Ajuntar, né, do verbo ajuntar, quer dizer unir, agrupar, se aproximar. Então, a gente precisa se aproximar de Jesus. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas têm falado que Jesus, que ama Jesus, mas na vida delas, o que tem predominado é o mal. O valente na vida dela não é o Senhor Jesus. O valente na vida dela, às vezes, tem sido o quê? O diabo, que ainda tem oprimido, ainda tem deixado essa pessoa no engano. Mas aqui a palavra é bem clara. Se Senhor Jesus, realmente eu sirvo o Senhor Jesus com a minha vida, não só através das palavras, porque se eu falo que eu sigo o Senhor Jesus, mas as minhas ações, as minhas atitudes não vão de encontro àquilo que eu falo, então, para o Senhor Jesus não vale o que eu falo. Para o Senhor Jesus vale as minhas ações, o que eu faço no meu dia a dia, como eu entrego a minha vida para Ele nas minhas atitudes. E o Espírito Santo, ele me deu uma direção que eu tenho feito há algum tempo, depois que eu estava meditando nessa palavra. Porque aqui fala que o diabo, ele é valente, mas que o Senhor Jesus é o mais valente. Então, todas as vezes quando eu acordo, lembra que eu falo do que eu me unjo a cabeça e tal? Então, eu toda vez falo, coloco sobre a minha mão a cabeça e falo, me unjo com o Espírito Santo, mas aí eu falo que o Senhor Jesus, o Senhor é o mais valente dessa casa. Então, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, vai em cada cômodo dessa casa, e aí eu vou orando e vou determinando que nenhum mal prevaleça sobre a minha casa. E eu oro, essa oração todos os dias. Porque eu tenho que lembrar, porque aqui fala que o Senhor Jesus é o mais valente de todos, então, mas eu tenho que colocar isso em prática, eu tenho que falar, eu tenho que chamar o Senhor Jesus para minha vida. Muitas pessoas só lembram do sacrifício de Jesus na Páscoa. E olha quem é que lembra, porque muitas pessoas se lembram o quê? Da Páscoa, comemora chocolate, ovo da Páscoa, coelho, mas infelizmente muitas pessoas, né, até os cristãos só lembram do sacrifício do Senhor Jesus na Páscoa. Só lembra que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Mas durante o dia, entende? Durante o seu dia a dia. Então, durante o dia, assim que eu acordo, antes de eu pegar na Bíblia, eu me unjo para ser cheia do Espírito Santo, mas eu também chamo o Senhor Jesus para minha casa. Senhor Jesus, o Senhor é valente dessa casa. O Senhor vai em cada cômodo, vai lá nos quartos, vai em cada canto e vou, estendo a mão e falo, o Senhor é o valente, o Senhor que triunfa na minha casa, o Senhor que triunfa na minha vida. E falo, por quê? Porque é nesse momento que o Jesus, quando a gente chama Jesus, que nenhum mal. Porque, gente, você tem que entender que o diabo, que a nossa guerra
Não é contra as pessoas, é contra os diabos, contra as potestades. Mas a gente tem que ter em mente que Jesus realmente, ele é o mais valente. Só que muitas pessoas têm esquecido que Jesus é o mais valente. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque eu vou aqui abrir, não precisa abrir, mas está em João 16:14 que fala: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus. Então, se o papel do Espírito Santo é ele me glorificará, então todos aqueles que têm o Espírito Santo também vivem para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus com o quê? Com a minha vida, com as minhas atitudes. Será que as pessoas, quando olham para você hoje, as suas atitudes, o seu jeito de tratar as pessoas na rua, dentro de casa, será que elas têm visto o Senhor Jesus na sua vida? Porque se a gente quer olhar para Deus, às vezes a pessoa fala, eu não vejo Deus, né? Mas quando a gente quer olhar para Deus, a gente olha para Jesus, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Senhor Jesus por sacrifício, por amor. Olha só que amor é esse. Ele não precisava, mas ele fez por amor. E se a gente quer permanecer com o Senhor Jesus, porque aqui fala, aquele que não está com Jesus, que não ajunta com Jesus, se espalha. Se eu quero estar junto de Jesus, se eu quero caminhar com Jesus, eu preciso do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai me ajudar a glorificar o nome do Senhor Jesus nas minhas atitudes. Por exemplo, quando às vezes a gente olha para uma pessoa e ela tá cheia de angústia, o semblante dela tá pesado, você olha nas atitudes dela, você não vê Jesus. Mas a gente tá cansado, eu vou bater nessa tecla. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, benignidade, domínio próprio. Mas quando às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente não vê os frutos do Espírito Santo, a gente vê os frutos da carne. A pessoa é estressada, a pessoa é arrogante, a pessoa é orgulhosa, a pessoa é cheia de inveja, a pessoa é cheia de ciúmes. Então, como a gente vai ver o Senhor Jesus? Como é que eu vou glorificar minha vida? Então, eu glorifico o Senhor Jesus começando dentro de mim, é nas minhas atitudes, é a forma que eu trato a minha família, é a forma que eu trato as pessoas no meu trabalho. Né? Porque às vezes a gente tá na rua e aí você se estressa com tudo, você reclama com tudo. Então, às vezes a pessoa olha e você fala, vamos pra minha igreja, eu sirvo o Senhor Jesus, eu sou cristã. E a pessoa fala, olha pra você e fala, meu Deus do céu, eu que não quero ir pra essa igreja, eu que não quero ser cristão para ser assim, eu prefiro estar no mundo. Então, se a gente realmente quer glorificar o Senhor Jesus, é com as nossas atitudes. E por isso que eu falo para vocês começarem, se o Espírito Santo tocar em vocês, comece a fazer essa oração toda também, todo dia pela manhã, quando vocês acordarem, estende a mão pela casa de vocês e fala, Senhor Jesus, o Senhor é o mais valente dessa casa. Senhor Jesus, o Senhor triunfa na minha vida, o Senhor triunfa e vai falando. Eu falo, às vezes eu unjo as portas, eu não paro, gente, eu sempre unjo as portas e falo, o mal não entra. Diabo, você pode ficar lá fora, mas aqui em casa você não entra. Então a gente tem que estar todos os dias ativando a nossa fé. Só que, como o Senhor Jesus falou aqui, aquele que não está comigo, não se ajunta comigo, ou seja, não se une comigo, se espalha. Então, muitas vezes as pessoas estão perdendo o foco de estar junto de Jesus, porque elas estão desperdiçando o tempo dela com besteira. Elas preferem maratonar uma série na Netflix, ou seja, o que for, de que maratonar a Bíblia, de que pegar a Bíblia, sentar e querer entender o que o Senhor Jesus está falando através do Espírito Santo. Mas, então, é nas nossas atitudes, gente. Eu não posso enganar vocês e nem vocês podem me enganar. Porque a gente é aquilo que a gente é quando a gente tá sozinho. Quando a gente pode, naquele momento, fazer coisas que ninguém tá vendo. Mas ali eu escolho fazer o que agrada ao Senhor Jesus. É no meu dia a dia eu estar conectada com as coisas do alto. Eu estar pensando realmente
chamando o Senhor Jesus para minha vida, porque o Espírito Santo é muito claro aqui, ele veio para glorificar o Senhor Jesus. Então eu tenho que parar e pensar, será que eu estou glorificando o Senhor Jesus com a minha vida? Porque se eu sou uma pessoa que reclamo, se eu sou uma pessoa que murmuro, que não penso no meu próximo, que só penso no meu umbigo, eu não estou glorificando. E a palavra do Senhor Jesus é muito clara, se eu não estou com Ele, eu não estou junto dele, eu me espalho, eu saio. Então, você não tem como ficar em cima do muro. Ou você serve ao Senhor Jesus, ou você não serve. Não tem como você ficar meio termo. Você tem que estar junto, você tem que estar unido com Ele. E para eu estar unida com o Senhor Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso, porque Ele que vai estar todo tempo me lembrando o que eu tenho que fazer, me lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, me lembrando do amor de Jesus. Quando eu vim o pensamento, a tentação de fazer algo errado, de reclamar, de pecar, o Espírito Santo vai lembrar. Gente, porque eu não sei se vocês assistiram já o filme da Paixão de Cristo, é muito forte. E hoje a gente teve um teatro na nossa igreja. E aí teve umas partes que depois, quando terminou, foram explicar algumas coisas, né, do que aconteceu na Páscoa. E aí, lembra naquela parte que fala que quando Jesus sente sede, e aí eles davam para o Senhor Jesus, colocavam uma esponja e dava água com vinagre? Gente, hoje eu descobri, eu aprendi hoje na explicação que deram lá, que antigamente não existia papel higiênico. Então, eles pegavam uma esponja com vinagre, aí eles mostraram até a foto lá. Então, eles desinfetavam, né, o ânus com aquela esponja e vinagre. E olha que humilhação. Quando o Senhor Jesus falou que estava com sede, foi essa esponja que eles usavam para desinfetar o ânus que eles colocaram na boca do Senhor Jesus. Olha quanta humilhação. Quanta humilhação que a gente vê que o Senhor Jesus passou por amor a nós. Quando falaram aquilo, eu achei tão forte assim, porque eu não sabia disso. Eu não sabia, gente. Então, a coroa de espinho, gente, todo mundo, quando tem uma coroa bonita, para Jesus deram o quê? Uma coroa de espinho que sangrou, né, a testa dele. Então você vê que Jesus passou tanta humilhação que eu acho que ninguém, por mais que a gente assista o filme, por mais que a gente fale, eu acho que ninguém consegue imaginar qual foi a dor que o Senhor Jesus passou, porque a dor era tão grande que ele sabia o que ele ia passar, que quando ele estava no jardim de Getsema, ele suou sangue, porque ele sabia que o que estava para vir seria quase insuportável. Olha só, tudo que ele passou e tudo que ele sabia que passar, de tanto é a aflição que ele suou sangue. Fala que para uma pessoa suar sangue, ela chega no extremo do estresse, que é raro acontecer isso com a pessoa, mas aconteceu com o Senhor Jesus. Mas por quê? Porque ele ama a gente, porque ele amou a gente. E ele vive, ele reina, ele está reinando na nossa vida. Então, coloca na sua mente hoje, na sua vida hoje, saia daqui dessa reunião com esse pensamento: o Senhor Jesus é o mais valente dessa casa, da minha vida, da minha família. Não tem mal que vai prevalecer na minha vida, porque é Jesus que prevalece. Seja qual for a situação que você esteja passando hoje, uma doença, uma angústia, nada é comparado porque Jesus já passou, porque Jesus já morreu pelas nossas feridas, pelas nossas preocupações, por tudo. Então começa a profetizar, a chamar Jesus, a glorificar Ele com a tua vida, porque é para isso que a gente vive, para honrar o nome do Senhor Jesus na nossa vida. Então, se vir, como a gente falou na outra live, se vir problemas, se vir situações, coloca música, canta, louva, mas não reclama, mas não xinga, mas não, porque toda vez que eu xingo, porque toda vez que eu reclamo, porque toda vez que eu murmuro, é como se eu tivesse crucificando o Senhor Jesus de novo na cruz. Então a gente tem que realmente viver isso. Nós somos acendedoras de tocha, nós estamos aqui para acender a nossa família e não para apagar, mas a gente precisa
chamar o mais valente para nossa casa, para nossa vida, para nosso lar, para o nosso trabalho, porque Jesus, ele vive, Jesus, ele reina, e a gente não pode esquecer isso, gente. E é isso, gente. Eu queria falar isso porque depois que eu comecei a fazer essa oração todos os dias, porque eu li nessa palavra, eu entendi. E eu comecei a chamar Jesus para minha casa. Jesus, não deixa o orgulho reinar aqui, não deixa as brigas, não deixa nada que venha a entristecer, nada. O que tem que reinar na minha casa é o Senhor. E aonde Jesus há a vida, aonde Jesus há a esperança, aonde Jesus há a união, aonde Jesus está a fé, a amor. Agora, se Jesus não está numa casa, se Jesus não está num ambiente, ali há destruição, ali há brigas, ali há contenda. Você vê que uma família, quando você já escutou famílias que elas cresceram num ambiente de briga, de que não tinha nada a ver com Deus, e aí muitas pessoas falam, Senhor, mas por que eu passei por isso na minha infância? Mas qualquer ambiente, gente, que não tenha a presença de Deus, vai existir isso. Vai existir contendas, vai existir brigas, vai existir só doenças, vai existir meu. Mas a partir do momento que Jesus habita numa família, através do Espírito Santo, aquela casa toda cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença do mais valente, seja da presença de Deus, ali naquela casa a paz, a união. Por isso que a gente tem que chamar Jesus para nossa casa, chamar através do Espírito Santo. O Espírito Santo enche a minha família toda do Espírito Santo. Jesus é o Senhor mais valente dessa casa, e todos os dias fazer essa oração, porque a gente tem que ativar a nossa fé. Porque se a gente não ativar, porque aqui fala que o diabo, ele é valente. Então, se eu não chamo o mais valente para minha casa, isso significa que o valente pode entrar. O valente, que é o diabo, pode entrar. Então, a gente não pode abaixar nossas armas. Porque no momento que eu baixo as minhas armas, eu tô... Aqui fala, se eu não me ajunto com Jesus, eu separo. Então eu não posso abaixar minhas armas. Se eu abaixo minhas armas, o diabo, ele pode reinar. Então, se eu quero que Jesus, que é o mais valente, reine na minha casa, eu tenho que estar com as armas, voltada para ali, para guerra, orando, jejuando, clamando, louvando, cantando. É dia após dia. Eu não posso deixar de vigiar. Por quê? Porque o diabo, ele tá ali, ao nosso derredor, esperando uma brecha, para aquela brecha que a gente der, ele entra. Mas se eu tô todos os dias chamando o mais valente, que é Jesus, o Espírito Santo me lembrando da palavra, me dando força, me ajudando a glorificar o nome do Senhor Jesus, então mal nenhum vai prevalecer na nossa vida, em nome do Senhor Jesus.